Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora, aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai e ele será meu filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: Adorem-no todos os anjos de Deus. A respeito dos anjos, porém, ele declara: Torna em ventos os seus anjos, e em chama de fogo os seus ministros. Ao Filho, porém, diz: O teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. O cetro da retidão é o cetro de sua realeza. E amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: És tu, Senhor, que nas origens fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecerás. Todos hão de envelhecer como um vestido, e a todos enrolarás como um manto, e serão mudados como vestimenta. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A qual dos anjos disse ele jamais: Senta-te à minha direita, até que reduza teus inimigos a escabelo dos teus pés? Porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Palavra do Senhor. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 2. Pelo que importa, observemos tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos, para que não nos transviemos. Pois, se a palavra promulgada por anjos entrou em vigor, e qualquer transgressão ou desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta começou a ser anunciada pelo Senhor. Depois foi-nos fielmente transmitida pelos que a ouviram, testemunhando Deus juntamente com eles, por meio de sinais, de prodígios e de vários milagres, e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro, de que falamos. A esse respeito, porém, houve quem afirmasse: Que é o homem para dele te lembres? Para que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que ele ficasse insubmisso. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Vemos, todavia, Jesus, que foi feito por um pouco menor que os anjos, por causa dos sofrimentos da morte, coroado de honra e de glória. É que, pela graça de Deus, provou a morte em favor de todos os homens. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos, o iniciador da salvação deles. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos,
descendem de um só. Razão porque não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, em plena assembleia te louvarei. E mais, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão, pelo temor da morte. Pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, em relação a Deus, sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo, pois, tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Palavra do Senhor. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 3. Assim, meus santos irmãos e companheiros da vocação celeste, considerai atentamente Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão de fé. É fiel a quem o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Ele foi, de fato, considerado digno de maior honra do que Moisés, pois o arquiteto tem maior honra do que a própria casa. Toda casa, com efeito, tem o seu arquiteto, mas o arquiteto de tudo é Deus. Ora, Moisés era fiel em toda a sua casa como servo, para ser testemunha das coisas que deveriam ser ditas. Cristo, porém, na qualidade de filho, está acima de sua casa. Esta casa somos nós, se mantivermos a confiança e o motivo altaneiro da esperança. Eis porque assim declara o Espírito Santo: hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, embora vissem minhas obras durante 40 anos. Pelo que me indignei contra essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem meus caminhos. Assim, jurei em minha ira: não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que não haja entre vós quem tenha coração mau e infiel que se afaste do Deus vivo. Exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que ninguém de vós se endureça, seduzido pelo pecado. Pois nos tornamos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim nossa confiança inicial. Quando se diz: hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais vossos corações, como aconteceu na provocação, quais foram os que ouviram e fizeram a provocação? Não foram todos os que saíram do Egito, graças a Moisés? E contra quem se indignou ele durante 40 anos? Não foi acaso contra os que pecaram e cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem, senão aos rebeldes, jurou ele que não entrariam no seu repouso? Vemos, pois, que foi por causa da sua infidelidade que não puderam entrar. Palavra do Senhor. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4. Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado. Pois também nós, como eles, recebemos uma boa nova.
A palavra que ouviram, contudo, de nada lhes aproveitou, por não se unirem pela fé àqueles que a tinham ouvido. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme o que foi dito. Assim jurei em minha ira, não entrarei no meu repouso. Claro está que as obras de Deus estão terminadas desde a criação do mundo, pois, em algum lugar, se diz sobre o sétimo dia. No sétimo dia, repousou Deus de todas as suas obras. E ainda nesta passagem, não entrarão no meu repouso. Sendo assim, outros entrarão nele, visto que aqueles que primeiro receberam a boa nova não entraram, devido à sua desobediência. Tornou Deus a fixar outro dia, um hoje, quando há muito disse em Davi, conforme dissemos acima. Hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais vossos corações. Pois bem, se Josué lhes tivesse assegurado este repouso, não se falaria mais de outro dia. Por isso, ainda fica em perspectiva para o povo de Deus um repouso de sábado. Pois aquele que entrou no seu repouso descansou das suas obras, assim como Deus descansa das suas. Empenhemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que esse mesmo exemplo de desobediência não leve ninguém a cair. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ele julga as disposições e as intenções do coração. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Tendo, portanto, um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão de fé. Com efeito, não temos sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com segurança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançaremos graça como ajuda oportuna. Palavra do Senhor. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 5. Porquanto todo sumo sacerdote, tirado do meio dos homens, é constituído em favor dos homens, em suas relações com Deus. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Pelo que deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos próprios pecados. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Desse modo, também Cristo não se atribuiu a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Conforme diz ainda, em outra passagem, Tu és sacerdote para o Éon, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que, nos dias de sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. E, embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. E, levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna.
tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Muitas coisas teríamos a dizer sobre isso, e a sua explicação é difícil, porque vos tornastes lentos à compreensão. Pois, uma vez que com o tempo vós deveríeis ter-vos tornado mestres, necessitais novamente de que se vos ensinem os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus, e precisais de leite, e não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebem o alimento sólido. Palavra do Senhor. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 6. Por isso, deixando de lado o ensinamento elementar sobre Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta, sem ter que voltar aos artigos fundamentais: o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus, a doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. É isto que faremos, se há tanto Deus nos ajudar. De fato, é impossível que, para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e, não obstante, decaíram. É impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque da sua parte crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Pois a terra que bebe a chuva que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Deus. Mas, se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada e está perto da maldição, acabará sendo queimada. Mesmo falando assim, estamos convencidos de que vós, caríssimos, estáis do lado bom, o da salvação, pois Deus não é injusto. Não pode esquecer a vossa conduta e o amor que manifestastes por seu nome, vós que servistes e ainda servis os santos. Desejamos somente que cada um de vós demonstre o mesmo ardor em levar até o fim o pleno desenvolvimento da esperança, para não serdes lentos à compreensão, e sim imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança recebem a herança das promessas. Com efeito, quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo um maior por quem juraste, jurou por si mesmo, dizendo: Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei grandemente. Abraão foi perseverante e viu a promessa realizar-se. Os homens juram por alguém mais importante e, para impedir qualquer contestação, recorrem à garantia do juramento. Por isso, Deus mostrou com insistência aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão e interveio com juramento, a fim de que, por dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, nos comuniquem encorajamento seguro a nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da alma, segura e firme, penetrando para além do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor, feito sumo sacerdote para o éon, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 7. Este Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão,
quando este regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Vede, pois, a grandeza deste homem, a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo da melhor parte dos despojos. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, embora sejam também eles descendentes de Abraão. Aquele, porém, embora não figure em suas genealogias, submeteu Abraão ao dízimo e abençoou o portador das promessas. Ora, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Além do mais, os que aqui recebem o dízimo são mortais, ao passo que ali se trata de alguém do qual se diz que possui a vida. E, por assim dizer, na pessoa de Abraão, submeteu ao dízimo até mesmo Levi, que recebe o dízimo, pois ele ainda estava nos rens do seu antepassado quando se deu o encontro com Melquisedeque. Portanto, se a perfeição fora atingida pelo sacerdote levítico, pois é nele que se apoia a lei dada ao povo, que necessidade haveria de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Mudado o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Ora, aquele a quem o texto citado se refere pertencia a outra tribo, do qual membro algum se ocupou com o serviço do altar. É bem conhecido, de fato, que nosso Senhor surgiu de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nada diz quando se trata dos sacerdotes. Mais claro ainda, se torna isto quando se constituiu outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não segundo a regra de prescrição carnal, mas de acordo com o poder de vida imperecível. Pois o testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, assim sendo, está abrogada a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. De fato, a lei nada levou à perfeição, e está introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. Isto não se realiza sem juramento. No entanto, não houve juramento para o sacerdócio dos outros. Para ele, porém, houve o juramento daquele que disse a seu respeito: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Nesse sentido, é que Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor. E, além do mais, os outros tornaram-se sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Ele, porém, visto que permanece para a eternidade, possui sacerdócio imutável. Por isso é capaz de salvar totalmente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado mais alto do que os céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, estabeleceu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza. A palavra do juramento, porém, posterior à lei, estabeleceu o Filho, tornado perfeito para sempre. Palavra do Senhor.
Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 8. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos tal sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda, a verdadeira, armada pelo Senhor, e não por homem. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios, pelo que é necessário ter ele mesmo algo a oferecer. Na verdade, contudo, se Jesus estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes realizam um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, de acordo com a instituição divina recebida por Moisés, a fim de construir a tenda. Foi-lhe dito, com efeito, vê que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Agora, porém, Cristo possui um mistério superior, pois ele é o mediador de aliança bem melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la pela segunda. Ele faz, com efeito, uma repreensão. Dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com os pais deles, no dia em que os conduzi pela mão, para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança. Por isso não me interessei por eles, diz o Senhor. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão afirmando, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim sendo, ao falar de nova aliança, tornou velha a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 9. Também a primeira aliança tinha, com efeito, ritual para o culto e santuário terrestre, pois instalou-se uma tenda, a primeira tenda, chamada Santo, onde se encontravam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Por detrás do segundo véu havia outra tenda, chamada Santo dos Santos, com o altar de ouro para os perfumes, a arca da aliança toda recoberta de ouro, e nesta o vaso de ouro com o maná, o bastão de Arão que florescera e as tábuas da aliança. Por cima da arca, os querubins da glória cobriam com sua sombra o propiciatório. Todavia, não é o momento de falar disso nos pormenores. Estando as coisas assim dispostas, os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda para realizar o serviço cultual. Na segunda, porém, entra apenas o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano. E isso não acontece sem antes oferecer sangue por suas faltas e pelas do povo. O Espírito Santo quis mostrar com isso que o caminho do santuário não está aberto enquanto existir a primeira tenda. Há nisso um símbolo para o tempo de agora, pois naquele regime apresentam-se oferendas e sacrifícios sem eficácia para aperfeiçoar a consciência de quem presta o culto. Tudo são ritos carnais, referentes apenas aos alimentos, às bebidas, às abluções diversas e impostos
somente até o tempo da correção. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo a redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos, e se a cinza da novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros os santifica, purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que prestemos culto ao Deus vivo. Eis porque ele é mediador de nova aliança. Sua morte aconteceu para o resgate das transgressões cometidas no regime da primeira aliança, e por isso aqueles que são chamados recebem a herança eterna que foi prometida. Com efeito, onde existe testamento, é necessário que se constate a morte do testador. O testamento, de fato, só tem valor no caso de morte. Nada vale enquanto o testador estiver vivo. Ora, nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem efusão de sangue. De fato, depois que Moisés proclamou a todo o povo cada mandamento da lei, ele tomou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com a água, a lã escarlate e o isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, anunciando: este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Em seguida, ele aspergiu com o sangue a tenda e todos os utensílios do culto. Segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem efusão de sangue não há remissão. Portanto, se as cópias das realidades celestes são purificadas com tais ritos, é preciso que as próprias realidades celestes sejam purificadas com sacrifícios bem melhores que estes. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, réplica do verdadeiro, e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. E não foi para oferecer-se a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra no santuário cada ano com sangue de outrem, pois se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi uma vez por todas, agora, no fim dos tempos, que ele se manifestou para abolir o pecado por meio do seu próprio sacrifício. E como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem o julgamento, do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá a segunda vez, com exclusão do pecado, àqueles que o esperam para lhes dar a salvação. Palavra do Senhor. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Possuindo apenas a sombra dos bens futuros, e não a expressão própria das realidades, a lei é totalmente incapaz, apesar dos mesmos sacrifícios sempre repetidos, oferecidos sem fim a cada ano, de levar à perfeição aqueles que se aproximam de Deus. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los, se os que prestam culto, uma vez por todas purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados. Mas, ao contrário, é por meio desses sacrifícios que, anualmente, se renova a lembrança dos pecados. Além do mais, é impossível que o sangue de touros e bodes elimine os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: Tu não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, porém,
formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui, no rolo do livro que está escrito a meu respeito. Eu vim, ó Deus, para fazer tua vontade. Assim ele declara, primeiramente, sacrifícios, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, tu não os quisestes e não te agradaram. Trata-se, notemo-lo bem, de oferendas prescritas pela lei. Depois ele assegura: eis que eu vim para fazer tua vontade. Portanto, ele abroga o primeiro regime para estabelecer o segundo. E graças a essa vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizado uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta a cada dia para realizar suas funções e oferecer com frequência os mesmos sacrifícios, que são incapazes de eliminar os pecados. Ele, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. E então espera que seus inimigos venham a lhe servir de escabelo para os pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. E isto, o que também nos atesta o Espírito Santo, porque, depois de ter dito: eis a aliança que realizarei com eles depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe a remissão dos pecados, já não se faz a oferenda por eles. Sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um sacerdote eminente constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos, então, de coração reto e cheios de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem esmorecer, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Velemos uns pelos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não deixemos nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Procuremos, antes, animar-nos sempre mais, à medida que vedes o dia se aproximar. Pois, se pecarmos voluntariamente e com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifícios pelos pecados. Aguardamos apenas um julgamento tremendo e o ardor de um fogo que consumirá os rebeldes. Quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte, sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Podeis então imaginar que castigo mais severo ainda merecerá aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, no qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Nós conhecemos com efeito quem é que diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. Quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo! Lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios. Apenas havíeis sido iluminados, suportastes um combate doloroso. Éreis, às vezes, apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, vos tornáveis solidários daqueles que tais coisas sofriam. Vós participastes com efeito do sofrimento dos prisioneiros e aceitastes com alegria a expoliação dos vossos bens, certos de possuir uma fortuna melhor e mais durável,
Não percais, pois, a vossa segurança, que tamanha recompensa merece. De fato, é de perseverança que tendes necessidade, para cumprirdes a vontade de Deus e alcançardes o que ele prometeu. Porque ainda um pouco, muito pouco tempo, e aquele que vem chegará e ele não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, nele não encontrarei mais nenhuma satisfação. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens da fé para a conservação da nossa vida. Palavra do Senhor. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11. A fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, foi declarado justo, e Deus apresentou o testemunho dos seus dons. Graças a ela, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé de Enoque que Enoque foi arrebatado, a fim de escapar da morte, e não o encontraram, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé, é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, condenou o mundo, tornando-se o herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os cordeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter descendência, porque considerou fiel o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável à dos astros do céu e inumerável como a areia da praia. Na fé, todos esses morreram, sem ter obtido a realização da promessa, depois de tê-la visto e saudado de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiros e peregrinos nesta terra. Pois aqueles que assim falam demonstram claramente que estão à procura de uma pátria. E se lembrassem a que deixaram, teriam tempo de voltar para lá. Eles aspiram, com efeito, a uma pátria melhor, isto é, a uma pátria celeste. É por isso que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois, de fato, preparou-lhes uma cidade. Foi pela fé que Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaque, ofereceu o filho único, ele que recebera as promessas, ele a quem fora dito: é por Isaque que uma descendência te será assegurada. Mas ele dizia: Deus é capaz também de ressuscitar os mortos. Por isso recuperou seu filho, como um símbolo. Foi pela fé ainda que Isaque abençoou Jacó e Esaú, em vista do futuro. Foi pela fé que Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e se prostrou apoiado na ponta do seu bastão. Foi pela fé que José, aproximando-se do fim,
evocou o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens a respeito dos seus restos mortais. Foi pela fé que Moisés, depois do seu nascimento, foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, que viram a sua beleza e não tiveram medo do decreto do rei. Foi pela fé que Moisés, na idade adulta, renunciou a ser chamado filho de uma filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a gozar por um tempo do pecado. Ele considerou a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, por ter os olhos fixos na recompensa. Foi pela fé que deixou o Egito, sem temer o furor do rei, e resistiu, como se visse o invisível. Foi pela fé que celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o exterminador não ferisse os primogênitos de Israel. Foi pela fé que atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra enxuta, ao passo que os egípcios, tentando-o também, foram engolidos. Foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram depois de cerco de 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não pereceu com os indóceis, porque recebera pacificamente os espiões. Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar com pormenores de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, viram-se realizar as promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres reencontram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes e as prisões. Foram lapidados, foram cerrados e morreram assassinados com golpes de espada. Levaram vida errante, vestido com peles de carneiro ou pelos de cabras. Oprimidos e maltratados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, vagavam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E não obstante, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não se beneficiaram da realização da promessa, pois Deus previa para nós algo de melhor, para que, sem nós, não chegassem à plena realização. Palavra do Senhor. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé, Jesus, que, em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixardes fatigar pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado. Vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Se estáis privados da correção da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Nós tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e os respeitávamos. Não haveremos de ser muito mais submissos
ao Pai dos Espíritos, a fim de vivermos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo o que lhes parecia bem. Deus, porém, nos educa para nosso bem, a fim de nos comunicar sua santidade. Toda correção, com efeito, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercidos um fruto de paz e de justiça. Por isso, reerguei as mãos enfraquecidas e os joelhos trôpegos. Endireitai os caminhos para os vossos pés, a fim de que o que é manco não se extravie, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando atentamente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja raiz alguma da amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja impuro algum, ou profano, como foi Esaú, o qual, por uma só refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Sabeis ainda que, em seguida, querendo dar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar para o arrependimento, embora com lágrimas o tivesse procurado. Vós não vos aproximastes de realidade palpável, o fogo ardente, a escuridão, as trevas, a tempestade, o som da trombeta e o clamor das palavras, cujos ouvintes suplicaram não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar a montanha, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era terrível o espetáculo, que Moisés disse: Sinto-me aterrado e trêmulo. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão inscritos no céu, e de Deus, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, e de Jesus, mediador de nova aliança, e do sangue da aspersão mais eloquente que o de Abel. Prestai atenção, para não deixar de ouvir aquele que vos fala. Porque, se não escaparem do castigo quando recusaram ouvir aquele que os advertia sobre a terra, com maior razão ainda não escaparemos nós, se nos afastarmos de quem nos fala do alto dos céus. Ele, cuja voz um dia abalou a terra, agora proclama: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez anunciam o desaparecimento de tudo que participa da instabilidade do mundo criado, a fim de que subsista o que é inabalável. Visto que recebemos um reino inabalável, guardemos bem esta graça. Por ela, sirvamos a Deus de modo que lhe seja agradável, com submissão e temor, pois o nosso Deus é um fogo abrasador. Palavra do Senhor. Epístola aos Hebreus, capítulo 13. O amor fraterno permaneça. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela alguns, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se vós fosseis prisioneiros com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: O Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Lembrai-vos dos vossos dirigentes, que vos anunciaram a palavra de Deus.
Considerai como terminou a vida deles e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje. Ele o será para sempre. Não vos deixeis extraviar por doutrinas ecléticas e estranhas. É bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por alimentos, os quais nunca foram de proveito para aqueles que disso fazem uma questão de observância. Temos um altar do qual não podem se alimentar os que servem à tenda, porque os corpos dos animais, cujo sangue o sumo sacerdote carrega no santuário para a expiação do pecado, são queimados fora do acampamento. Foi por isso que Jesus, para santificar o povo por seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta. Saiamos, portanto, ao seu encontro fora do acampamento, carregando a sua humilhação. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir. Por meio dele, ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos dirigentes e sede-lhes dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas, e disso prestarão contas. Assim poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não vos seria vantajoso. Orai por nós, porque estamos convictos de possuir uma consciência boa, com a vontade de nos comportar bem em toda ocasião. Fazei-o, vos peço com insistência, para que eu vos seja restituído o mais breve possível. O Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos tornem aptos a todo bem para fazer a sua vontade, que ele realize em nós o que lhe é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu vos peço que acolhais esta palavra de exortação. Aliás, eu vos envio apenas algumas palavras. Sabei que o nosso irmão Timóteo foi libertado. Se vier logo, irei ver-vos juntamente com ele. Saudai todos os vossos dirigentes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça esteja com todos vós. Palavra do Senhor.